A questão aí mais sensível é essa questão posta pelo professor, pelo Wilson. A mineração em terra indígena. Professor, a mineração em terra indígena está prevista em 2 artigos da Constituição Brasileira. O artigo 176 e o artigo 231, quando determina a demarcação das terras indígenas para proteger a sobrevivência material, espiritual, a cultura das populações indígenas. Os 2 artigos autorizam a mineração em terra indígena preenchidas algumas exigências, alguns requisitos. Primeiro, que a concessão para a mineração tem que ser votada no Congresso Nacional. Segundo, que as populações dentro das áreas indígenas têm que ser ouvidas. Terceiro, que elas têm que participar do resultado. Vai fazer mineração de diamante na reserva Roosevelt, lá em Espigão do Oeste, em Rondônia, que já é feita, aliás, essa coisa do garimpo também, que é mal explicada. Mas eles teriam que participar, uma parte teria que ser revertida para benefício das populações indígenas. Só que isso nunca foi regulamentado, esses 2 artigos da Constituição nunca foram regulamentados. Então você tem uma tentativa de regulamentação do senador Severo Gomes no governo Sarney, do deputado Aloysio Mercadante no governo do Fernando Henrique, do senador Romero Jucá no governo do Fernando Henrique, no governo do presidente Lula, 2 tentativas de regulamentação do aproveitamento de minério em terra indígena. Isso tudo nunca prosperou. O resultado qual é? É que os índios que vivem nas terras onde tem minério, eles próprios fazem o garimpo, eles fazem. Quem faz o garimpo de diamante na terra do Cinta Larga, em Rondônia, são os Cinta Larga. Quem faz garimpo na área dos Mundurucus são os Mundurucus, sem regulamentação. Esse minério sai por contrabando do país, sem resultar em divisas para o Brasil, sem resultar em pagamento de tributos para os municípios, para os estados, sem o benefício das populações indígenas, que, como é uma atividade clandestina e ilegal, entregam esse diamante por qualquer preço. Um saco de diamante, a prefeita lá de Espigão do Oeste me falou, 2 sacos de diamante por uma Hilux, entregam lá. Então isso tudo precisa de regulamentação, até porque com a regulamentação você pode ter o Estado fiscalizando, para que não se faça o desastre ambiental da mineração clandestina. Ah, mas não pode ter o garimpo. Professor, o garimpo também está autorizado na Constituição, em 2 artigos da Constituição. E fica uma pergunta: por que é que uma empresa multinacional pode extrair minério e uma cooperativa de garimpeiros não pode? Por que é que a Vale do Rio Doce pode e uma cooperativa de garimpeiros não pode? Nós vamos expulsar 600 mil brasileiros da Amazônia para onde? Vamos colocá-los num barco e mandar para a Europa, como os africanos fazem? Nós vamos fazer o quê? Entregá-los para a atividade do narcotráfico? Não, tem que organizar, regulamentar e fiscalizar essa atividade, para ela acontecer sem crime ambiental, sem ofensa ao meio ambiente. Você vai desperdiçar uma das maiores reservas de diamante do mundo, que é essa do Cinta Larga, lá na reserva Roosevelt. Claro que você não vai conseguir proibir que essa mineração vai acontecer de forma ilegal. Eu acho que ela deve acontecer de forma legal, regulamentada, rendendo dinheiro para os índios, para os ribeirinhos, para os caboclos, para os municípios, para os estados, empregando jovens brasileiros que precisam de trabalho nessa área e protegendo o meio ambiente. Eu acho que isso é o que precisa ser feito. É isso que os índios querem, não os índios que ficam ligados a essas ONGs, os índios da Rede Globo e da Folha de São Paulo. Mas os índios que vivem dentro das reservas, ali, sem água encanada, sem luz, sem escola. Professor, eu conheço aquilo de perto. Desde que eu sou estudante que eu viajo para a Amazônia. Fui reorganizar a UNE em 1979 na Amazônia como voluntário. Nunca parei de andar, fui ministro da Defesa de Ciência e Tecnologia andando pela Amazônia. Os índios vivem porque a ideia que tem no sul e no sudeste, em Paris e em Nova York, é que existe ali um paraíso de comunhão com a natureza. Que existe ali um paraíso de comunhão com a natureza. Não, professor.
é subnutrição. Índios subnutridos, tuberculose, doenças infecciosas, analfabetismo, não tem água, não tem luz, não tem infraestrutura, não tem nada. Você entra numa aldeia em Yanomami, os índios com a costela de fora, subnutridos, assando uma banana verde, uma mandioca no fogo. Como é que você pode ter uma situação dessa? O Estado tem que se aproximar, tem que estimular que os índios tenham a sua atividade econômica fiscalizada, protegida, revertendo os benefícios para essas populações indígenas. E dos ribeirinhos, que vivem lá também abandonados na beira do rio. Até essa situação lá no Vale do Javari. Por quê? Pesca clandestina. Professor, eles vivem da pesca e da caça como os índios. Quando você proíbe um sujeito de pescar no Vale do Javari, você está condenando ele à fome. Ele vai trabalhar em quê? Vai ser metalúrgico? Vai ser porteiro? Lá não tem atividade de construção civil. Não tem o que ele fazer, ou ele pesca e caça, ou ele morre de fome. Você proíbe ele de pescar, condena ele a morrer de fome. Ou então ele vai ficar a serviço do narcotráfico, que prosperou muito naquela região. Bem, é assim. E a atividade agrícola, eu acho também que é do mesmo jeito. O Brasil tem que aproveitar as suas possibilidades na agricultura, na pecuária. Eu ia muito à Suíça na época da Copa do Mundo, a sede da FIFA é lá. Eu ficava impressionado que a plantação e a criação ia quase dentro da pista do aeroporto. A pista começando, a 5 metros tinha uma vaquinha pastando, tinha uma ovelha comendo. Na beira dos rios, todos aqueles rios europeus, é tudo cheio de plantação. Mata ciliar do quê? Não esqueça, não existe isso. É mata ciliar de beterraba, de couve-flor, de plantação, tá certo? É lá. O Brasil tem outra mentalidade. Nós temos uma mentalidade mais de proteção, de preservação. E o nosso problema é exatamente porque nós protegemos, nós preservamos. Por que é que nós temos 30% da biodiversidade do mundo e a Europa não tem nada? Porque nós temos vegetação nativa, nós temos florestas, nós temos fauna, nós temos flora, nós temos tudo isso. E devemos combinar o processo de proteção da natureza com o desenvolvimento. E devemos combinar o processo de proteção da natureza com o desenvolvimento. O Brasil não pode separar uma agenda da outra.